Gente, eu tô assim sem entender. Como é que isso acontece? Tô te vendo, tô te ouvindo. É bom colocar. Tá tranquilo aí, internet. É bom colocar no 4G. Pra não cair. Deixa eu trocar. Eu vou colocar. É, Eu acho que deve ser a internet dela. Vocês estão me ouvindo, gente? dá um feedback aí, pessoal. Quem tá tudo ok? Rebeca, Milena, eu tô vendo a sua internet travando. ó, quem for seguidor de Rebeca, dá aí um coraçãozinho para poder chamar mais os seguidores dela, porque na verdade essa live é de Rebeca e eu fui convidada por ela. Ó, o doutor Rodrigo entrou aqui, excelente professor de penal. É, como é que vai fazer para chamar o pessoal, né? Joga uns coraçãozinhos aí para chamar. Milena, eu tô, Eu eu tô tô, te vendo perfeitamente. pronto, Inclusive se movimentando. eu tô vendo você travando um pouco. Eu tô vendo você Será que não travando um é a sua pouco. internet? Olha quem tá aqui, professor do meu filho de judô, Paulo Fraga. Professor desde pequenininho, na verdade, o pai do professor. Desde Bruno pequenininho, pai de Thiago. O pessoal acho que saiu, não foi? Porque eu tava lá no. Tem que esperar o pessoal do meu Instagram, dos meus seguidores chegar, né? E O pessoal tá pede para os seus chegando. seguidores dar o coraçãozinho aí, e também um aviãozinho, pedir para compartilhar sua live para que as pessoas vejam que você está fazendo a Pessoal, eu live. sou tiazinha em negócio de live, de tecnologia. Mas aí, como a gente teve que inverter, a live deixou de vir através de mim para a doutora Milena. Então, quem puder aí mandar o aviãozinho para avisar que a minha live está acontecendo e que a nossa live está acontecendo e colocar o coraçãozinho para chamar a atenção do pessoal. Oi? Olha lá, o pessoal já no coraçãozinho aqui, tá aparecendo para mim, hein? Vamos lá, gente. Chama aí os seguidores de doutora Rebeca para prestigiar essa live dela. Olha aí, o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Renata Rose, Renatinha, Flaelson, massa. Live muito importante, essa nossa live. Muito importante. Ai, Milena, acho que sua internet tá fugindo um pouquinho, né? A dela? É a sua internet, tá fugindo um pouquinho. Tá tudo normal aqui. Eu tô vendo o pessoal entrando, É, o pessoal tá, coraçõezinhos aí. o pessoal aqui tá me dizendo que a sua tá congelada. E eu também tô te vendo congelada. Ai, meu Deus. Gente, eu não Não sei o que vê a doutora, o aconteceu, pessoal não tá te vendo. O pessoal tá me vendo, mas não tá te vendo. Boa noite, Renatinha. Você tá com a Wi-Fi, né? Eu coloquei no 4G, porque só o 4G mesmo, o Wi-Fi cai. deixa eu ver aqui. Eu tô no 4G também, deixa eu ver. Deu uma melhorada? Eu acho que agora você tá no 4G. E agora, gente, melhorou a Isso. imagem, som, tudo? Som. Pronto. Pronto. E a imagem?
Tá tudo ok. Pra mim tá tudo ok. Vamos começar, né? Evelyn, Vamos pode conversar. começar, a live é sua. Vamos começar. Eu vou ler aqui a sua graduação, tenho que ler, que é muita informação. Doutora Milena Pinheiro, advogada, se tiver alguma coisa errada, você me fala, que dá uma pesquisada aí. Advogada criminalista, pós-graduada pela Universidade do Chile, pós-graduada pela UCAM do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela UNB, especialista no combate em violência contra a mulher. Isso aí? E estou presidente interina da Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia. Pronto. É a mulher poderosa, do jeito que eu gosto. Vou te chamar de Milena, me chame de Rebeca. Doutora Rosângela aqui entrando, ela é da Deane de Brota. Sempre Prazer, doutora Rosângela. Um beijo, boa noite, estamos juntos, Laura de Freitas. Esse assunto, eu fico até um pouco tensa, porque fez parte da minha vida durante um tempo, e eu realmente não aguentei. Eu não tive sangue para levar adiante, porque é muito traumático lidar com essa área que você lidar, admiro muito. Tô aqui um pouco arrepiada, acho que minha aparência está um pouco tensa, porque me remete a um passado que às vezes eu não conseguia dormir, né? Você tem que conseguir separar o seu psicológico do psicológico da cliente, né? E é um assunto que mexe muito com a gente enquanto mulher, né? E aí eu queria introduzir assim, eu fiz uma pesquisa para eu saber como é que estão esses dados, e eu vi que o Brasil, ele está em quinto lugar, se eu estiver enganada, equivocada, você me fala, mas em quinto lugar de mortes violentas contra a mulher. Quinto lugar no mundo. A cada 7 horas, um feminicídio acontece no Brasil, isso é muito sério. Nesse período de pandemia, aumentou em 22% esses casos de violência. Então, fiz o estudo certinho. E que na Bahia, a Bahia está em quinto lugar de mortes violentas contra mulheres no Brasil. Então, assim, são dados alarmantes, preocupantes. E eu queria que você me dissesse um pouquinho, primeiro explicasse aos nossos seguidores o que consiste a violência doméstica, porque existe a violência contra a mulher e existe a violência doméstica, que é um tipo de violência contra a mulher. O que consiste a violência doméstica aos olhos da lei e por que esse agravamento nesse período de pandemia? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Quero agradecer também você estar aqui presente com a gente. Da próxima vez a gente faz juntas. Eu acompanho o seu trabalho. Na verdade, a gente já vem se falando aí há um tempinho. Você também é uma mulher super batalhadora em defesa, né, em prol das mulheres. Agora está aí querendo nos representar no município de Lauro de Freitas. Tenho certeza que vai lograr êxito, porque nós precisamos de mulheres como você, que nos represente, que nos fale, que dê voz ao que é ser mulher e a todas as nossas dificuldades. Isso é de suma importância. Doutora Graciele aqui também é uma mulher igual a gente, bem guerreira, tá aqui dizendo que tá com ciúme. Não fique, não. Guerreira, precisamos mulheres fortes, cada vez mais fortes, a gente precisa na Bahia. Exatamente. Então, assim, eu gostaria de agradecer ao seu público, porque eu vejo aí que você, do dia que você começou, né, com a sua inquietação, até hoje você só vem crescendo, e isso não é um crescimento à toa, porque se você está crescendo é porque realmente você está falando por várias pessoas que gostariam de estar no seu lugar, e por motivos diversos não tem como falar. Né? E aproveitando, então, que a gente está falando sobre violência doméstica, um dos motivos que faz com que nós, mulheres, nos aproximemos é justamente isso. Algumas, elas têm um pouco mais de coragem para falar, outras não são ouvidas, né? No meu caso do feminicídio, às vezes já até falaram, mas não é dado uma importância para elas. Enfim, então, falar sobre violência doméstica, como você bem pontuou no início,
sempre, independente da gente já ter passado por isso ou não, é delicado, porque nós acabamos nos colocando no lugar. Mulheres tendem a ter uma sensibilidade materna, que já é por essência, independente de ser mãe ou não, e a gente acaba sempre se sensibilizando com isso. E, na verdade, quando a gente começa a falar sobre violência doméstica, a gente começa a entender que a violência doméstica não é só a violência em si, né? A lesão, aquela coisa da agressão, de você ver a pessoa toda marcada. A gente começa a perceber que existem várias formas de violência e é justamente por isso que acabamos nos aproximando mais ainda das outras mulheres. E falar sobre violência doméstica tem que... Tô com meu filho aqui de assistente. Tô, agora voltou. Tinha saído. Parou aqui do nada pra mim. Aliás, essa pandemia, o meu Instagram, ele tem me decepcionado. Não, eu fiquei tranquila vendo o pessoal, mas você travou um pouquinho. Sim. Doutora Adriana Muniz está falando aí, vamos lá. Então, o que é que acontece? A violência doméstica, ela tem que sim ser diferenciada de violência, né? De violência contra a mulher. Nós temos algumas violências, que elas são violências de gênero, pelo simples fato de você ser mulher. E nós temos uma violência, que é a que a gente vai tratar hoje, que é a violência doméstica, a violência do lar. Então, em 2006, nós tivemos aí a Lei 11.340, que leva o nome de uma dessas mulheres que também, como nós, teve a vontade e a coragem de falar, que é a Maria da Penha, sofreu muito com a violência no âmbito familiar pelo seu, então, na época, marido, e que não existia ainda a lei com o seu rigor. Então, ele, na época, foi processado e condenado por homicídio, né? Como se não existisse essa questão aí, então, da violência doméstica. Muito obrigada, Murilo. E o que é que acontece? A violência doméstica, ela foi trazida nessa lei 11.340 e lá no seu bojo da lei, ela fala quais são as formas de violência. Por isso a importância da gente começar aqui a conceituar um pouquinho antes da gente falar dos dados, que eu acho que o pessoal fica mais até curioso são com os dados. Nós temos na lei 5 formas de violência. Nós temos a violência física, que é a que a gente já conhece, né? Que é uma lesão no corpo. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência patrimonial, a sexual e a moral. Rebeca, eu sempre falo que a violência psicológica é a violência mais grave, a que normalmente se inicia. Muitas vezes ela depois vem agregada a outros tipos de violência, ou às vezes ela só fica sozinha, desacompanhada das outras formas, e a vítima acaba não sabendo, não percebendo que ela está sendo o tempo todo ali violentada. Mas é a pior de todas, em que pese, né, a gente acha que a violência física seja a mais gravosa. Não, ela é sim, mas ela é mais gravosa no sentido de você ver ali aquela pessoa toda machucada. Mas os danos que a violência psicológica causa para a vítima são irreparáveis. E muitas vezes a vítima ela não consegue se identificar como sendo uma vítima de violência psicológica justamente por conta do nosso histórico, né? E aí você trouxe um dado em relação à Bahia, em relação ao nosso estado, ao nosso Brasil, que nós estamos aí no 5º lugar, né? Nós não podemos nos orgulhar deste patamar, porque se a gente está no 5º lugar, é porque tem alguma coisa ruim. E o que é ruim? A história, né? Nós sabemos que, historicamente, a mulher, ela sempre foi educada para ser o quê? Do lar, para ser doméstica, para ser submissa ao marido. E essa educação, ela foi passando de gerações para gerações, né?
Hoje a gente consegue ter mulheres como você, por exemplo, que já pensa diferente, que luta para que isso não continue, não perpetue, porque nós devemos sim termos voz, vontades. Nós somos seres humanos como os homens também, e isso não pode perpetuar. Mas essa violência psicológica, por muito tempo, ela aconteceu e não era notada, não era percebida, como você ainda consegue ver muito. Por exemplo, eu estava falando aqui com a doutora Rosane, que é assistente social da DEAN de Brotas, quando ela tem um contato com a vítima, ela começa a narrar com a vítima algumas situações que também são violência e a vítima começa a ficar assustada. Porque a vítima fala, mas eu nunca ia imaginar que isso era uma violência, né? Então, assim, dizer que ela tem que, por exemplo, dizer que ela tem que deixar de trabalhar para cuidar dos filhos porque ela é mãe, porque os filhos precisam da mãe, dizer que o salário dela, ele que vai controlar porque é melhor, porque ele consegue lidar com os números, ou não acha que um determinado batom ou uma determinada roupa é adequada porque ela já é casada e existe roupa de casada e de solteira, em que pese as lojas não façam essa discriminação pra gente, né? E tantas outras coisas aí que a gente ouve dentro do relacionamento. Muitas vezes a gente acaba ouvindo, incorporando e se adequando àquele molde que nos é dado. E isso faz com que a gente vá se apagando, vá se magoando, vá sofrendo. Só que muitas vezes as mulheres, elas também não querem aceitar isso. E aí pode acontecer do parceiro se conscientizar de que aquilo está fazendo mal para a relação, que está fazendo mal para ela, e eles conseguirem, né, se ajustar. Mas a grande maioria também teve uma educação machista, onde ele sabe exatamente qual é a visão que ele tem que ter daquela mulher perfeita para ser a mãe dos filhos dele, para ser a mulher dele, e ele não vai aceitar. E aí é que começam as outras formas de violência, né? Podendo chegar, inclusive, ao feminicídio que a gente tem agora aí no artigo 121, que é uma questão de gênero. Eu vou poder, apesar do tema ser a violência doméstica no período da pandemia, eu vou precisar te interromper um pouquinho, porque você tratou de um assunto que é muito presente, que eu vivi, que é uma luta minha e que eu vivi muito em 2019. E quando você falou da doutora Rosane de Brotas, que quando a mulher ela chega na delegacia, na DEAN de Brotas, Delegacia de Atendimento à Mulher, ela com todo o preparo, técnica, especialização para isso, ela consegue acolher essa mulher e às vezes até tirar dela mais informações de violência que ela está sentindo. Eu estou toda arrepiada aqui. Violência que ela está passando, mas que ela não se toca que é violência e consegue acolher e acompanhar. Eu venho de uma luta, como eu te falei, eu atuei um tempo nessa área e saí, porque me sentia um pouco impotente e acho que eu não tolerei muito mesmo a seguir adiante. E em 2019, eu passei por um fato, não tem nada a ver com violência doméstica, mas foi um fato na rua, que eu me senti realmente desrespeitada, e eu senti que eu estava passando por aquilo ali, por eu ser mulher. E no município de Lauro de Freitas, eu fui buscar um acompanhamento e eu já sabia, mas eu não tinha parado para tomar um posicionamento com relação a isso. Às vezes a gente precisa sentir na pele certas coisas para a gente se alertar do que está acontecendo ao seu redor. E o município de Lauro de Freitas, ele não tem uma delegacia, apesar de, após 14 anos de sancionada a Lei Maria da Penha, nós temos um município que gira em torno de 200 mil habitantes e que não possui uma delegacia especializada de atendimento e proteção à mulher. E eu fui parar na 23ª delegacia, que é a delegacia que abraça essas causas. Por sorte, eu fui atendido por uma delegada mulher,
né? E eu conversando com ela, ela me disse, olha, nós estamos em atraso, tentamos de todas as formas uma delegacia, a gente aqui não tem estrutura e a gente não tem suporte. E realmente não tem. A mulher, quando ela passa por qualquer tipo de violência, seja doméstica, seja física, psicológica, moral, ela vai, a violência sexual, ela tem que ser encaminhada para a 23ª delegacia. É uma delegacia cheia de homem e não tem uma doutora Rosane preparada tecnicamente para receber. Isso é um problema, Milena. Isso é um problema, doutora Milena, porque essas mulheres, por não ser amparada, e eu não estou ocupando os delegados da 23ª, eu não estou ocupando os agentes da 23ª, eles não têm preparo e suporte técnico para isso. Eles não têm preparo, suporte técnico para isso, nem contingente suficiente de humano mesmo, de profissionais, para estar fazendo esse amparo. E, por vezes, essas mulheres, elas não dão seguimento. Ou elas não vão, porque elas se sentem constrangidas em ter que contar o que foi que aconteceu, ou mesmo elas não dão esse segmento. E aí, o que foi que eu fiz? Na descentralizada acontece isso, Imagine. E aí, o que foi que eu fiz? Eu protocolei na Secretaria de Segurança Pública, no início de 2019, uma solicitação de uma delegacia. Eu fiz, não, eu vou fazer alguma coisa, porque não é possível, eu vou provocar. E eu protocolei, tinha conversado já com a delegada a respeito, e eu protocolei um requerimento de uma delegacia especializada de proteção à mulher. E fiquei surpresa com o despacho da Secretaria de Segurança Pública, eu vou ler aqui para vocês, porque foi um despacho que eu fiquei realmente estarrecida. Ele fez um relatório, né, da solicitação e veio aqui. Assim passamos a nos posicionar a respeito. Toda medida que venha somar do combate à criminalidade é sempre bem-vinda, porque eu coloquei dados, né? Coloquei dados do que estava acontecendo no município. Todavia, apesar da sua importância, esbarra em período de contingenciamento de despesa no serviço público desse Estado. No entanto, tratando-se de demanda de interesse da administração pública, saliente-se, a propósito, poderá ela fazer parte de um planejamento futuro. Enquanto isso, registros relacionados com notícias criminais que envolvam delitos dessa natureza continuarão a ser lavrados na 23ª Delegacia de Polícia Territorial de Lauro de Freitas. Bom, eu li isso estarrecida. Desculpe o termo, estava assim na minha testa, otária. Porque contingenciamento, o termo utilizado foi esbarra em período de contingenciamento de despesa de serviço público. Bom, a Lei Maria da Penha, ela tem 14 anos. Então, esse período de contingenciamento tem 14 anos? Ou é porque o Estado da Bahia não respeita e o município de Lauro de Freitas, os gestores do município de Lauro de Freitas não conseguem perceber essa importância e vem com essa resposta absurda de que contingenciamento para a segurança pública. Em um município que está sempre entre as 10 cidades do Brasil mais violentas. Lauro de Freitas está entre as 10 cidades do Brasil mais violenta, certo? E além disso, em 2017, se eu não me engano, ela teve em segundo lugar. A gente não consegue ter uma noção do registro de violência contra a mulher, de índice de feminicídio no município, porque não existe uma DEAN para a gente ter esse registro. Eu procuro esse registro e não consigo. Então, o que acontece? Eu recebi esse despacho e como se eu tivesse que ficar feliz por receber uma resposta, mas não fiquei. Eu fiquei mais indignada ainda com a resposta. E aí eu protocolei na governadoria. Eu fui diretamente ao governador Rui Costa, ousada como eu sou, e protocolei na governadoria
pedindo esclarecimento dele, que período é esse de 14 anos de contingenciamento de algo tão importância que a segurança, de tão importância que a segurança pública, e principalmente porque nós temos uma gestora hoje, e eu não posso dizer que o problema é só dessa gestão, porque essa gestão já foi uma gestão do passado de 8 anos. Né? A nossa prefeita, ela já foi prefeita durante 8 anos no município. Saiu, foi ser deputada e voltou. Num período que nós tínhamos um presidente que era do PT, chegamos a ter um presidente do PT, um governador do PT e no município uma prefeita do PT. E nós tínhamos os 3 poderes que poderiam ter resolvido isso. Uma causa que me indigna, que serve de palanque político, abraçar a questão da mulher. E aí eu peço esse esclarecimento ao governador do estado, e não é política, porque eu fiz isso no início de 2019. Eu não fiz isso agora por palanque político, eu fiz isso no início de 2019, nem pensava em vir candidata, nem filiada a partido eu era, nem fui fazer agora apenas para me candidatar agora, porque assim, eu sinto sim que tem que ter mulheres ousadas mesmo, sabe? E com coragem mesmo, e com técnica, com qualificação, para representar uma cadeira na Câmara do município de Lauro de Freitas, e eu me encorajei para tomar a frente com relação a isso, e recebi apenas um protocolo, né, por e-mail do governo, pelos Correios, do governo do estado, dizendo que acusou o recebimento e que tinha um número do ofício 554-7059 de 2019. Parou por aí. Somente isso. Parou por aí. E é algo que me indigna profundamente, porque o que eles alegam dentro do município de Lauro de Freitas é que existe uma ronda, e aí eu vou me externar e depois vou dar a palavra para você entender o funcionamento. Existe uma ronda Maria da Penha. Essa ronda Maria da Penha, não estou tirando o prestígio da Ronda Maria da Penha, que ela se posiciona na Secretaria de Políticas para Mulheres do município, que fica em Vilas, e é uma ronda importante, mas é uma ronda que ela serve para fiscalização, ela orienta para ir para a 23ª, ela orienta para ir para a 23ª, e depois da pessoa, as pessoas querendo e conseguindo dar continuidade, eles vão acompanhar e fiscalizar através de uma equipe multidisciplinar, que é o psicólogo e a assistente social. Só que toda a parte de tramitação e de inquérito, ela é feita na 23ª, sem qualquer especialização técnica, preparo profissionais para isso. E a gente vê um palanque político dizendo, pensamos na mulher. Nós já tivemos 2 gestoras que foram eleitas defendendo essa base de proteção da mulher, serve ótimo para o político, e é um engodo que deixa a população de Lauro de Freitas acreditar que existe essa proteção por causa da Ronda Maria da Penha, mas que não existe, porque deveria existir uma delegacia da mulher para o inquérito, apuração, acompanhamento, e paralelamente a Ronda Maria da Penha para fiscalização e esse acompanhamento multidisciplinar. Então é um engodo muito grande que me revolta, né? Na verdade, assim, eu não consigo compreender porque em tantos anos de gestão, aí eu vou falar mesmo do PT, né? Porque é a pauta do PT de Palanque, foram tantos anos de gestão, tivemos um presidente do PT, tivemos um governador do PT e tivemos uma prefeitura do PT. Tudo, e ainda assim, em 14 anos, não temos uma DEAN, uma Delegacia de Atendimento Especializada de Atendimento à Mulher, e te digo mais, continua sendo palanque político de proteção à mulher, e não temos esse respaldo para agora a Secretaria de Segurança Pública vir mandar e-mail para mim dizendo que é por causa do período de contingenciamento de despesas. Faz-me rir. Então, motivo pelo qual eu sou muito indignada com tudo isso. Ó, vou pegar o gancho e dizer a vocês que estão aí nos assistindo o seguinte: tanto a Lei Maria da Penha, né, tanto a violência doméstica, quanto também as questões que envolvem crianças e adolescentes e idosos, elas devem ter delegacias especializadas. E isso é nítido, está claro, está na lei. Por quê? Porque são pessoas que estão na sua vulnerabilidade naquele momento e precisam de um atendimento especial. No caso da mulher que a gente está falando aqui, é como a Rebeca falou, nós precisamos de uma delegacia especializada, não é porque a gente precisa de um ambiente rosa para poder atender as mulheres. Não, não é isso. Nós precisamos de pessoas que foram escolhidas, que foram treinadas, qualificadas para atender aquela vítima
que já vai até a delegacia sem a certeza de que está fazendo o melhor, de tomando a melhor posição, certo? Às vezes, muitas vezes ela vai no seu desespero porque está no seu limite, não aguenta mais. E ainda assim, elas chegam lá, mas elas voltam, tá? Mesmo com a equipe multidisciplinar, imagine se a equipe multidisciplinar. A lei 11.340, ela é clara. União, Estado, né, município, Distrito Federal, eles devem se unir juntamente com o Poder Judiciário e todas as outras entidades, né, associações, a coletividade de modo geral, que queiram e que tem essa obrigação, o Estado de um modo geral, que tem essa obrigação de se unir não só no atendimento, no momento em que acontece a violência, como também nas políticas públicas em fazer com que a violência diminua. Então, na verdade, Lauro de Freitas precisa não só de uma delegacia, como também outras políticas para que a violência diminua e não venha a acontecer. Conscientizar. A ronda, como você estava falando, por si só, ela não vai surtir efeito. Por quê? Porque a ronda, ela é, na verdade, um complemento das medidas que já foram deferidas, certo? Mas para você chegar até uma medida deferida, você precisa, sim, desse atendimento, desse acolhimento na delegacia. Por exemplo, a gente estava falando aqui de doutora Rosane, que é social. É extremamente importante que você tenha uma equipe multidisciplinar na delegacia. Por quê? Muitas pessoas não sabem, mas a vítima, quando ela chega na delegacia, ela não é automaticamente atendida pela delegada. Ela é acolhida primeiro por essa equipe. Por quê? Porque ela precisa se fortalecer. Ela, naquele momento, ela não sabe nem se ela é vítima realmente de violência doméstica. Como eu estava falando aqui, nós temos 5 formas de violência. Nós temos a violência psicológica, a violência patrimonial, a sexual, a moral e a física. Uma mulher, por exemplo, que vai até a delegacia porque está cansada do marido violentar ela psicologicamente, ela às vezes não sabe nem que aquilo trata-se de violência psicológica. Ela às vezes acha que ela já está de saco cheio, entendeu? E ela tem que tomar um rumo na vida dela. Aí para na delegacia porque alguém mandou ela ir, ou a vizinha acolheu ela, enfim. Mas ela não está ainda ali naquele momento se enquadrando, se encaixando como violência. Por quê? Porque ela não acha que ela foi violentada. Por exemplo, quantas e quantas mulheres fazem sexo com seu marido porque ele fica enchendo o saco dela e ela acha que aquilo dali não é violência sexual? É violência sexual, sim, porque a violência sexual, dentro do âmbito do relacionamento doméstico, não é aquela violência lá do 213 do Código Penal que você tem que fazer com violência e grave ameaça com uma pessoa desconhecida, não. É violência ou grave ameaça com uma pessoa conhecida que dorme com você todos os dias e que acha que você tem obrigação de ter sexo com ele porque você estava lá na igreja ou no cartório dizendo que ia ser mulher dele até que a morte se separe. Então, a assistente social, a equipe multidisciplinar, vai fazer o quê? Vai acolher essa mulher. Então, é importante sim. Quando ela vai até a delegada, ela já teve esse acolhimento. Né? Ela já registrou lá o boletim, ela vai fazer a narrativa lá para a delegada, ela já teve esse acolhimento. Ainda assim, nem sempre ela está fortalecida. Muitas e muitas mulheres chegam na mesa com assistente social ou psicóloga e faz a narrativa lá. Quando está diante da autoridade policial, ela trava. Ela conta tudo pela metade. Ela sabe, por exemplo, que ali, na hora que ela estiver na frente da delegada, as medidas protetivas vão ser o quê? Vão ser requeridas pela delegada. Então, ela não quer que o pai dos filhos dela vá preso. Ela vai narrar tudo o que ele faz? Não vai narrar. Então, a ronda, não adianta você ter uma ronda se você não tem, né, esse acolhimento, essa delegacia. Porque a ronda, ela foi criada para quê? Todas as medidas que são deferidas pelo Poder Judiciário, elas vão para o banco de dados, certo? E aí, esse banco de dados vai fazer com que esses policiais saibam quais são as vítimas que têm medida protetiva. Então, havendo um descumprimento, né,
eles já sabem que aquela vítima, de fato, tinha uma ordem judicial. Agora, óbvio que a polícia também trabalha no sentido de conscientizar ou até de um flagrante delito. Então, como você disse, a Ronda em Vila, ela não vai tratar só sobre as medidas que já foram decretadas, mas também uma ocorrência, alguma coisa que esteja acontecendo naquele momento que pareça que seja sugestivo para que seja uma violência doméstica, tá? Mas o que adianta você ter uma ronda e não ter uma delegacia especializada? E não é só isso, a ronda, ela é para violência doméstica. E não existe só violência contra a mulher doméstica. Ainda tem isso. Não. Ainda tem isso. Exatamente. Entendeu? Que ele não ampara também, porque não existe só a violência doméstica contra a mulher. Tem a violência que não é no âmbito doméstico, né? Gênero. Exatamente. Tem a violência de gênero, porque, pasmem, existem homens, né, que têm horror à mulher e querem violentar ou matar ou fazer qualquer tipo de coisa só pelo simples fato dela ser do sexo feminino. Porque a que eu sofri, ela não foi uma violência doméstica, foi uma violência em uma reunião. Foi uma violência numa reunião, né? De associação de moradores. Uma violência em associação de moradores. Que eu fiquei estarrecida com o que eu passei e fui buscar. Então, mesmo nesse caso, a Ronda Maria da Penha, ela não abrangeria. Então, assim, é muito sério, né? E agora, então, na pandemia, eu fico imaginando como é que essas mulheres estão agora, o que é que elas estão passando, tendo que conviver com o seu agressor dentro de uma casa, todos os dias, 24 horas por dia, porque, óbvio, quando você sai para trabalhar é uma fuga, é uma forma, inclusive, de você denunciar e falar para alguém. E o outro também está trabalhando, a mente, parece que a mente vazia, né? Oficina do diabo, e aí a coisa piora muito mais, né? A pessoa dentro de casa mistura com bebida, mistura com um monte de coisa, a pessoa não está também saindo para trabalhar, às vezes tem a questão do desemprego, muita gente perdeu o emprego, então acaba descontando naquela parceira que está ali, ou financeiramente não está conseguindo trabalhar como autônomo, profissional liberal, ou ter o seu comércio, está fechado, e vai para a bebida, e vai para a agressão doméstica, e isso, assim, é uma situação que até nos preocupa, né, muito mais, porque houve esse agravamento, realmente, há esse fato, né, notório, público, registrado, de que houve esse agravamento de 22% desses casos. Queria que você falasse um pouquinho a respeito, que é o nosso tema, da violência doméstica neste período de pandemia. Então, como você já falou, né, o momento em que a gente está vivendo, esse momento de isolamento social, é um momento delicado para todo mundo, independente de ser mulher ou homem, porque nós estamos diante de uma situação onde a gente não está sabendo como se comportar, porque tudo é muito desconhecido. Então, as medidas que estão sendo tomadas são medidas que, a priori, né, estão surtindo uma diminuição, vamos assim dizer, tentando fazer com que as pessoas se contaminem com esse vírus. Mas a pandemia, o isolamento social, não fez com que as outras doenças, por exemplo, deixassem de existir ou parassem neste momento por conta da pandemia. A mesma coisa em relação à violência. Não tivemos só no início da pandemia do isolamento social uma crescente só em relação à violência doméstica, não. Na verdade, a gente teve uma crescente em relação à criminalidade de modo geral. Por quê? Porque as pessoas não estavam sabendo se comportar, muitas coisas foram fechadas, né? Aí em Lauro de Freitas, por exemplo, teve o toque de recolher, então o criminoso, ele estava achando que estava tudo bem, tudo solto. No caso da violência doméstica em específico, é como você disse, as pessoas não estavam mais saindo de suas casas para poderem trabalhar, a mulher e o marido estavam tendo um contato diário, né? Acordava, tomava café, lanche, almoço, tudo. Então, assim, a rotina de dentro de casa que provavelmente em um dia normal era quebrada, porque ou um trabalhava, ou o outro trabalhava, enfim, não tem mais. Além disso, tem outros fatores, como você também falou, pode ser um desemprego, né? Pode ser o alcoolismo, aumentou demais também na pandemia. O álcool é um fator que antes mesmo da pandemia já era também, né, predominante em relação à violência doméstica.
Então, tudo isso favoreceu. O que é que acontece? Para a mulher, isso é péssimo. Por quê? Porque, como ela está em contato diário com o professor e impossibilitada de sair, de ter contato com outras pessoas, com amigas, com pessoas do seu trabalho, vizinho, enfim, até desconhecidos, ela não sabe como agir, né? E o que a gente percebeu é o seguinte, que apesar da pessoa estar, por exemplo, tendo um celular na sua mão, né, constantemente, como é que ela vai ligar para poder falar? Vou ligar aqui para o 180, vou ligar para a polícia. Não tem condições. Então, enquanto o judiciário, né, e os outros poderes aí não pensaram em uma maneira de fazer com que essas medidas chegassem até as mulheres, esse índice foi crescendo. Só que, Rebeca, a gente teve uma situação no início da pandemia que foi uma situação preocupante. Por quê? Porque o índice de registro de ocorrência diminuiu drasticamente. Então, por exemplo, antes da pandemia, que começou em março, 13 de março, antes da pandemia, a gente tinha, né, aquela escala de registro de ocorrência que variava no mês. Com a pandemia, com o isolamento, ela simplesmente decaiu. Teve estados, por exemplo, que não teve nenhum registro, nada. E isso a gente deveria, vamos supor, comemorar, mas na verdade não, a gente começou a se preocupar. Por quê? Porque na verdade essas mulheres, elas estavam enclausuladas com o seu agressor. E elas não podiam fazer nada. Elas não podiam fazer nada, né? Aí foi que o CNJ, juntamente, né, com essas políticas públicas, começaram a se preocupar. As mulheres também que estão aqui lutando por outras mulheres, começou a sinalizar essas dificuldades, né? É muita dificuldade que a gente passa em relação a isso. Então, tivemos aí uma sugestão de criar uma delegacia virtual para que essas mulheres pudessem fazer os seus registros de ocorrência. Tivemos, recentemente, a questão do X vermelho, né? Que a mulher que for vítima, ela faz o X vermelho na mão, vai até uma farmácia para mostrar, para que a ministra Damares tá fazendo um trabalho muito grande, muito bom de divulgação dessa campanha, né, do X vermelho, e aqui o Tribunal de Justiça parece que ele também abraçou, aderiu. Tem a questão também de as conversas com pessoas próximas que já sabem que aquele relacionamento é um relacionamento conturbado, ficar atento em relação a isso para poder fazer a ligação para o 180, porque a mulher que é violentada, ela fica impossibilitada de fazer as narrativas, né? Tivemos também uma situação que é em relação ao próprio atendimento na central da polícia, porque é importante quando você liga para a polícia, você fazer a narrativa de várias coisas para ele identificar, porque tem pessoas também que ligam para poder passar trote, né? Então, foi feito um treinamento também com esses policiais que ficam lá no atendimento do 180, do 190, para poder identificar alguma coisa que possa ser de violência para poder facilitar esse registro de ocorrência. Né? Porque realmente a vítima está impossibilitada de sair e ir para uma DEAN. E no caso de Lauro de Freitas, que não tem DEAN, é pior ainda, né? O que é que faz, né? Que política é essa de penso na mulher, estamos junto mulher, estou com você mulher, e você não faz o que é o mais importante, é efetivamente dar o mecanismo de proteção à mulher. E aí me pergunto, será que não é porque... É um município que já deveria ter há algum tempo DEAN e DEFCA, né? Que é a Delegacia de Infância, de Atendimento e eu me pergunto, e eu me pergunto, doutora Milena, que eu faço um contraponto com o que aconteceu agora com a questão da transposição do Rio São Francisco, que era algo fácil para concluir, e eu me pergunto se o caso da delegacia da mulher dentro do município de Lauro de Freitas também não é o caso tipo que aconteceu com a transposição do São Francisco. Você deve estar achando estranho porque essa comparação absurda minha. Mas é porque o carro-pipa, ele dá voto.
Então, para que a gente vai tirar um problema existente se a gente ganha voto com carro-pipa? E a mulher também, essa pauta de mulher, estou defendendo a mulher, também dá voto. Então, para que resolver esse problema se você pode ficar dando migalhas, né? Ao invés de você realmente resolver o problema. Então, assim, é algo que realmente indigna a gente, que tem um pouquinho de conhecimento e percebe o que está por trás disso tudo, né? Gostaria muito de lhe ter ano que vem, se eu conseguir ser eleita, de ter você numa equipe nossa para a gente poder trabalhar isso, né? O que faz de um caso desse? Como é que a gente faz para resolver? A gente fica refém do governo do estado? Por exemplo, qual é a pergunta que eu quero te dizer? Eu estou aqui, estou defendendo a pauta da direita. O que se faz? Eu ficaria dentro de uma Câmara de Vereadores no município, a gente trabalhando por essa pauta, pela instalação de uma delegacia da mulher. A gente fica refém do governo do estado por ser esquerdista, no caso, não. Porque existe aquela questão também, não vamos liberar porque o projeto não veio dos nossos, né? Ainda tem isso. E a gente fica refém desse governo do estado, é assim que funciona? Infelizmente, você bem fez essa comparação aí em relação ao carro-pipa, né? Infelizmente, o município, ele vai ter que ter uma ajuda, mas se, vamos supor, a Câmara dos Vereadores, juntamente com, né, o prefeito eleito ou a prefeita eleita do município, quiser doar, por exemplo, porque a Secretaria de Segurança Pública, então, vai só trazer o seu corpo, né? Se vai ter lá o espaço. Então, a Secretaria de Segurança Pública pode também fazer isso. Agora, óbvio... Eu estou perguntando por isso porque eu soube, não sei se é 100%, não sei se é verdade, mas chegaram a me dar informação de que esse espaço já tinha sido oferecido no passado pelo próprio pessoal da delegacia da 23ª. Tinha se colocado à disposição para isso, né? Eu não posso dar 100% de certeza, mas há esse comentário, há esse zoom, há esse comentário. E se isso efetivamente ocorreu, é mais um motivo para eu não entender se a questão não é só de espaço. É interesse político, então, né? É interesse político, porque quando você percebe que há uma atuação, que há um movimento de uma parte e o outro lado, ao invés de complementar, não complementa porque não é interessante para ele, né? Não é interessante para ele. E de repente a gente tem uma vereadora ousada que mete a boca no trombone, já ajuda, né? Acho que alguma coisa a gente tem que fazer, abrir a boca. Eu tô nessa agora, abrir a boca, escancarar. Na verdade, a população ela tem que começar a sair dessa zona de conforto, desse comodismo e começar a perceber que eu sei que aqui não é o clima da nossa live, mas assim, já que você tocou nesse assunto, eu acho assim, o cidadão de um modo geral, ele tem que entender que ele tem um poder muito grande na sua mão, que é justamente o voto, certo? A gente tem que parar de mendigar e também de oferecer o nosso voto a qualquer coisa, né? A gente tem que pensar no contexto geral, parar de pensar só na gente, no imediatismo e pensar em uma situação muito mais ampla, como você está falando. Por exemplo, você está aqui lutando pela defesa, né, das mulheres, pela defesa dos animais, pela defesa, enfim, da criança e adolescente, do que seja, por uma Lauro de Freitas melhor. Então, a população ela tem que ver se é melhor você ter um representante que luta pela classe, pelo todo, ou se naquele momento vai suprir aquela situação imediata. Né? O que é que você quer? Acabar com sua fome agora, nesse momento, porque sua barriga está roncando, ou você quer, na verdade, fazer com que todos ali nunca mais passem fome? A gente tem que pensar nisso. Mas você está falando que a 23ª, né, disponibilizou o espaço, tem que ver como foi o comportamento do município. Eu não posso ser leviana, eu não sei em que momento que foi isso,
né? Mas em 2019, eu nesse processo todo, a gente conversa com um, conversa com outro, e assim, como não é um dado oficial, eu não gosto de colocar como dado oficial, mas nas conversas que eu tive e contatos que eu tive, essa informação me chegou, né? De que em um determinado momento, eu não sei exatamente em que momento foi, quem era o gestor naquele momento, mas que como é algo que já tem um déficit, inclusive a pessoa me falou assim, olha, nós estamos já com atraso de 20 anos por essa delegacia. Então, se existe realmente um déficit disso há tanto tempo, então outros gestores já passaram e também não se interessaram, mas eu bato naquela tecla. É muito fácil jogar para o prefeito joga para o governo do estado joga a culpa porque não tem verba, e aí joga a culpa para o presidente, mas nós tivemos em um determinado momento, né, dentro do município, toda uma estrutura que viabilizou isso acontecer, que era todo mundo do mesmo lado, todo mundo dentro da mesma ideologia, então que não tinha por que haver de politicagem, então existia um presidente que era do PT, existia um governador do PT, um prefeito que era do PT, e isso não aconteceu. Então eu só posso concluir, né, que foi uma ausência realmente de interesse. Então, nesse momento, houve uma ausência de interesse, né? Então, isso assim, é uma coisa que a gente fica muito triste, mas eu acredito sim que o Marcelo, ele tá falando aqui, a população tem que acompanhar a política de perto, não só em época de eleição. Exatamente. E ainda assim, por mais que a gente fale assim que a população, ela tem que tomar frente, ela tem que... Existe também a questão da ignorância. E falo de ignorância como ausência de conhecimento, né? Porque a ignorância nada mais é do que a ausência de conhecimento, não é grosseria, as pessoas atrapalham. Ignorância no sentido de ausência de conhecimento, que é o significado de ignorância, e a população às vezes não tem esse conhecimento de que tem uma ronda Maria da Penha, mas que isso não significa que existe uma proteção. Então, falta esse conhecimento, e a gente não tem também no município alguém que possa... Eu tentei durante um tempo, tanto é que eu tomei essa iniciativa e não tive imprensa para divulgar, local, né? Tive umas 2 matérias desse sentido, quando eu te recebi uma homenagem em um determinado momento eu te cheguei a falar sobre isso, mas no momento do protocolo, no momento da luta, eu não vi a imprensa local divulgar que essa luta estava existindo. Por quê? Porque eu sou oposição à gestão. E por eu ser oposição à gestão, a empresa, mesmo sendo cidadã, mas como eu defendo a pauta de direita, a pauta bolsonarista, todo mundo sabe disso. Então, daqui a bandeira do Brasil, minha bandeira não é vermelha, verde e amarela. Então, eu nunca tive esse espaço até para a mídia divulgar esse percurso meu dessa luta pela delegacia, e ficou ali paradinho, né? Ficou paradinho. Então, a gente precisa, e aí foi que eu comecei a perceber que um mandato lhe dá voz. O mandato lhe dá voz. Uma coisa que eu acho que... O mandato lhe abre espaço até para abrir a cabeça das pessoas. Porque nada mais é do que eu manter espaço... Deve falar bastante para os seus eleitores, e com fé em Deus, quando você for eleita, é fazer com que a população, como o Marcelo também falou aí, acompanhe, por exemplo, as sessões que tem nas câmaras, né? Porque é importante o legislativo saber quais são as necessidades do município para que aquela situação surta efeito, né? Porque o que adianta você ter, por exemplo, uma discussão de uma situação que não vai trazer nada para a população, enquanto uma delegacia, por exemplo, da mulher, em um município tão violento... Mas você pode ter certeza que vai ser assim, vai ser midiático essas sessões, porque eu vou fazer questão de dar visibilidade, vamos abrir as sessões para todo mundo ter acesso, gostar de ter acesso. E como é que gosta de ter acesso? Mostrando, você mostra a primeira vez, não vai? Mostrando. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que está acontecendo no Brasil. Nós hoje estamos vivendo um momento que toda a população conhece seus ministros. Conhece o nome dos ministros? Quando é que isso aconteceu no passado? Conhece os ministros que eu falo são os ministros... conhece também os ministros do STF, está acompanhando
acompanhando. Então, foi uma mudança de posicionamento da população a nível nacional. E por que não? A Bahia também, nós já temos hoje os baianos acompanhando a Assembleia Legislativa, começando a questionar, e por que não dentro do município? Então, quando a gente começa a futucar e ter alguém com interesse em mostrar, eu acho que falta também um parlamentar com interesse, um vereador com interesse em dar visibilidade, eu acho que a população começa a entender como é que funciona, começa a entender o papel do vereador, o papel do legislativo nesse processo, que é de fiscalizar o executivo e legislar em prol das necessidades reais da população. E se não for aprovado, abre a boca. Abre a boca. Porque o nosso papel, a gente não necessariamente consegue aprovar, mas você abre a boca. Você abre a boca. Então, isso é muito importante. O Marcelo está falando, internet foi muito importante, e foi muito importante. O Marcelo, ele é de Vida Nova, no município de Lauro de Freitas, e ele está relatando uma coisa importante. A internet nos fez abrir a cabeça da população. Queria, inclusive, lhe pedir, porque se essa live se interromper aqui, estou com o meu filho aqui acompanhando, para antes de 1 hora a gente conseguir concluir, para não haver interrupção. Eu queria lhe pedir para você gravar essa live e colocar no seu Instagram, porque aí eu consigo baixar depois, pedir para alguém baixar, faltam 5 minutos, pedir para baixar e mandar para mim, para poder colocar no meu Instagram, porque a última live que eu fiz, o que foi que aconteceu? Nem todo mundo pôde acompanhar, mas depois, como eu coloquei no meu Instagram, foram 400 e poucas visualizações. E como eu fiz chamada por você, eu acho que eu não consigo gravar. Mas você consegue. A gente vai ter que se despedir, né? Mas vamos marcar uma continuidade dessa live. Né? Queria lhe agradecer. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que está aqui, que eu já vi que a maioria são seus eleitores. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Quero agradecer o seu convite. Esse tema é um tema de suma importância. Fico muito feliz que você também esteja abraçando essa causa. Conte comigo sim para isso. Acho que todas as mulheres devem se unir, e a população e os homens também, porque a gente também não pode excluir os homens desse ciclo em relação à violência. Não. Homem tem mãe, homem tem filha, homem tem irmã, homem tem prima, e eu acho que ninguém gostaria de ter alguém que passasse por esse tipo de problema, né? Homem de verdade. É isso aí. Pode deixar que eu vou gravar sim. O Jorge tá falando que pena. Acabei de entrar, a próxima eu vou tentar chegar no início. Mas você vai ver tudo, porque a gente... Doutora Milena vai salvar, Jorge, vai colocar no Instagram dela, eu vou baixar e vou colocar no meu Instagram, e vocês vão poder ver à vontade, assistir tudo, porque foi uma live muito interessante. Eu acho que vai ter que ter a parte 2. Tá sempre. Milena, sempre próspera. Oh, obrigada. Eu, na verdade, estou aqui sempre à disposição, realmente, para a gente fazer combate de todas as injustiças. Pode esperar que 2021, já em janeiro, eu vou bater na sua porta e vou dizer assim, traga técnica, traga conhecimento, bora fazer alguma coisa e vamos dar uma movimentada. Vou atrás de você, viu? Pode ir. Enquanto não vem 2021, a gente pode fazer live, tentar conscientizar, chamar mais os seus seguidores para que eles entendam que a política ela precisa ser reformulada. E Lauro de Freitas precisa de uma pessoa como você para representar não só as mulheres, mas toda a população, né? Falar, a gente precisa falar a boca do trombone. Essa questão das mulheres é porque é uma pauta específica da questão da pandemia, mas eu defendo a família. A mulher é inserida no contexto de família, porque é a família que vai ser a salvação desse país. A base familiar acaba com violência, com tudo. Então, eu defendo a pauta da família, a mulher inserida nesse processo de família, de condução dessa família, que é extremamente